passo a palavra a você, seu Arlindo, fazer a oração diária de todas as noites. Seja bem-vindo. Não, Francisca, sou eu no exórdio, depois é que é ele, amada. Ah, é mesmo, minha amiga. Me perdoe. A gente entende essa troca. Me perdoe. Mas pode seguir, é com você. Pronto. Então, o nosso exórdio de hoje é o quê, Dora? Dora? Boa noite, só isso. Ah, tá. Um cheiro grande no coração. É do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o item 61. Eu estou assim, viu, gente? É nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Olha só que recado, ó. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação, enquanto te encontrares no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para as novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Então, o tempo todo é a gente com os nossos desafios. Outra, não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações, postes colocado entre obstáculos mil de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos inquisidores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo ao despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestral de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-se no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Aqui não precisa nem a gente fazer nenhum tipo de comentário, porque foi muito claro, foi muito, sabe? Então, só confia,
como diz aqui, pega a tua cruz, que todos nós temos todos os dias, uns mais que outros, mas Deus não dá a ninguém aquilo que nós não podemos carregar, só dar aquilo que a gente pode. Então, parar de reclamar. Quando a gente reclama, nós clamamos por o que não queremos. Quando nós agradecemos, é uma graça que desce sempre. Como diz o apóstolo Paulo lá em Tessalonicense, em tudo dai graça, seja na doença, na saúde, na alegria, na tristeza, não importa qual a situação estejas, dai graças sempre, porque a graça é a honra do Pai. E é isso que nós temos que fazer, honrar o Pai. Passo para você, Francisca, para você poder passar para o Arlindo. Boa Que assim noite. seja. E agora, seu Arlindo, é com você a nossa oração da noite de hoje. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, minha irmã. Boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos. E vamos fazer a prece de Caibrachuto para os nossos irmãos desencarnados. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos que acabaram de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe em seus olhos, tira-os das trevas, abri seus olhos e seus ouvidos. Que os vossos bons espíritos se aproximem deles e lhes façam ouvir palavra de paz e de esperança. Senhor, por mais indigno que sejamos, ousamos implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor dos nossos irmãos que acabam de ser chamados do exílio. Fazei com que sua volta seja a do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que eles cometeram para vos lembrardes dos benefícios que fizeram. Vossa justiça é imutável. Nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos aplacar vossa justiça nessa fonte de bondade que emana de vós. Que a luz se faça para vós, irmãos, que acabais de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor se aproximem de vós, vos rodeie e auxilie a sacudir as cadeias terrestres. Vede e compreendei a grandeza do nosso Mestre. Submetei-vos sem queixumes à sua justiça, sem desesperardes da sua misericórdia. Irmãos, que um que um meticuloso exame sobre o vosso passado vos abra as portas do futuro, fazendo-vos compreender as faltas que deixastes atrás e o trabalho que vos restará fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os seus bons espíritos vos sustente e anime. Vossos irmãos da terra, ore por vós e vós podeis orar por eles, que assim seja, graças a Deus. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, e nos auxilia, Senhor, com a vossa luz, vossa misericórdia e o vosso amor, para que tenhamos um evangelho na noite de hoje com muita paz, harmonia, equilíbrio e amor nos nossos corações. Que assim seja. Passa a palavra a você, Francisca. Graças a Deus, muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, a todos os trabalhadores da luz, aos nossos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, em especial o nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes. Pedimos a permissão para iniciar o nosso evangelho da noite de hoje com muita paz, com muita luz, e que a espiritualidade possa iluminar a nossa irmã para a explanação e a leitura do nosso evangelho. Seja bem-vinda, Marco.
Assim seja, graças a Deus, que nos ilumine a todos, que nos dê uma mente de absorção do Evangelho de hoje, não só absorver na mente, mas que a gente possa pôr em prática, porque o Evangelho de hoje ele vai falar do perdão. E se a gente olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima e para baixo, o que a gente está encontrando no cotidiano de nossas vidas é violência. Violência em cima de violência, difamação, injúria, mas não há perdão. Não existe o perdão. Então a gente está se batendo, se agredindo, e a gente não está olhando que cada um de nós precisa desse perdão. Não vai adiantar à noite chegarmos para dormir, repousar o nosso corpo, se a nossa consciência fervilhou o dia inteiro em iniquidade. Nós queremos o perdão de Deus, mas antes de dormir, façamos sim como Agostinho de Hipona. Se a gente não consegue refletir, a gente pede a Deus para que nos dê discernimento e reflexões para ver onde a gente continua errando. Não é onde está, é onde continuamos errando. Porque nós estamos aqui para acertar erros de de vidas passadas. Não é de agora, não foi de anos passados, é de muitas vidas passadas. O nosso contrato foi voltar, porque nós pedimos. Olhamos para o nosso passado e vimos quantos erros tínhamos. E nós imploramos para estar aqui. Imploramos pedindo uma nova oportunidade de acertar os nossos erros com todos aqueles os quais nós andamos nessa estrada de encarnados. Aqui estamos e estamos cometendo até erros mais graves. Então, que as nossas orações, a gente pede por os outros, pela nossa nação, mas ela precisa ser muito mais para nós. Para esse ponto, da onde estamos errando, não só enxergá-los, mas consertá-los. Então, vamos para o Evangelho do dia de hoje, é o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos nas instruções dos Espíritos e iniciamos com o perdão das ofensas. Simeão Bordeaux, 1862. E Simeão nos traz: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um ensino de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto ela tenha sido feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o teu perdão desce a te apagar as faltas? Eu vou dar uma pausa aqui para trazer uma vivência de Chico. Uma vez chegou uma senhora
na casa de Chico, lá em Uberaba, e falando, né? Ele tinha falado sobre o perdão, sobre essa passagem do Evangelho de Jesus, e aí ela diz assim: seu Chico, eu fui uma pessoa que eu perdoei muito. Eu fiz exatamente o que Jesus disse. Ao meu marido, eu perdoei as 70 vezes, 7 vezes o mal que ele me fez. Aí Chico olhou para ela e disse: foi mesmo, minha irmã? Ela disse: foi, orgulhosa, cheia assim de plenitude, de quites com Jesus diante dos erros que o marido tinha feito para ela. Vejamos. Esse marido devia ser um doce de criatura, porque passar 40, 50, até mais anos com uma pessoa, ela já era bem idosa, e só cometer tão poucas faltas com uma pessoa durante esses anos todos, né? Porque se formos fazer a conta, dá 400 e alguma coisa, não vou fazer conta agora. Vamos lá, arredondar, vamos dizer que ela perdoou 500 vezes esse marido. 500 vezes em 50 anos de casada não significa absolutamente nada, né? Se a gente for colocar no papel, como ela trouxe para Chico, aí Emmanuel estava do lado dela, do lado de Chico, e chamou a atenção, né? Chico olhou para ela e disse: olhe, minha irmã, não lembro o nome da senhora agora. Olhe, minha irmã, Emmanuel está aqui do meu lado e está dizendo que não é bem assim. A cada falta, a gente precisa perdoar. A cada falta, não é a somatória de todas as faltas dar esse número. Se ele errou uma vez mentindo, são 500 perdões. Se ele mentiu 500 vezes, são 500 perdões. Se ele se atrasou várias vezes, são 500 perdões só para a ausência ou atraso dele. Aí ela disse: não foi isso que Jesus disse. Aí Emmanuel vai e traz essa parte, né, do que eu acabei de ler do nosso Evangelho, que o perdão não é um número, não é uma conta, não é um cálculo, ele é infinito diante dos erros. Porque nós, quando erramos com o outro, ou mesmo com Deus, com as coisas do mundo, nós vamos em algum lugar e colocar, fazer anotação: ah, eu errei hoje assim. E quando tiver uma somatória dos 500 erros, acabou a minha cota diante de Deus para que Ele me perdoe? Eu acredito que eu tenha cometido muito mais erros, milhões de erros já nessa encarnação, e eu peço perdão e eu tenho certeza que, se eu não conquisto o perdão, Ele tenta ainda me perdoar. Então, Emmanuel vem, aliás, Simeão vem nos trazer, relembrar que o nível de perdão que nós devemos dar ao outro é o mesmo que nós recebemos e que pedimos a Deus. Devemos fazer ao outro o que queremos que o outro nos faça. Devemos fazer ao outro aquilo que Deus faz a cada um de nós. Vamos adiante. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assentar, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita.
Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos... Desculpa aí, gente, eu assusto aqui com os fogos. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sobre as suas visitas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 21 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisai que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em revelar os agravos do vosso irmão, desde que não passassem de simples arranhões. E ele faz aqui essa comparação. Quantas vezes nós erramos com alguém ou alguém errou conosco e será que a gente vai enaltecer esse erro? Às vezes a gente enaltece porque somos vítimas ou mesmo achamos-nos vítimas. E quantas vezes magoamos, ferimos alguém que nós, mesmo nesse erro, nós saímos contando vitórias. Ah, fulano fez isso, eu fiz isso e aquilo. Estamos empatados, estamos quites. Mas será que esse sentimento não pesa em nós? Será que nos dá, realmente já nos dá, nesse período, nesse tempo, prazer em ter feito um mal a alguém, em desejar um mal a alguém? Será que nós contamos glória? Como é que nós nos sentiríamos se alguém errasse conosco e saísse contando vitória? Eu fiz isso e isso com fulano, com cicrano, e eles se deram muito mal. Eu estou nas nuvens, porque às vezes a gente escuta essas coisas. E isso não é para alegrar ninguém. Espíritas, esse é para nós. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vós dizeis espíritas, sede-os. Se nós nos dizemos, eu sou espírita, nós precisamos ser. E para ser espírita de verdade, não é de fachada. Ontem eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse assim, minha filha diz assim, eu não vou ao centro porque eu sou espírita, mas eu não sou espírita praticante. E ela disse, então, minha filha, você não é espírita, porque esse termo não existe dentro do espiritismo, e é verdade. Ou nós somos espírita ou nós não somos espíritas. Espírita precisa praticar. E se começa com a caridade. Caridade sinônimo de amor. É isso. Se nós não fazemos, não praticamos a caridade pela caridade, nós não somos espíritas. Se nós não perdoamos, nós não somos espíritas. Eu sei que existem situações que machucam demais. Mas se a gente não perdoou, a gente tem que conversar, é na hora da conversa da noite e na conversa da manhã com Deus que a gente se prepara para o aprendizado do perdão e colocá-lo em prática. Senhor, eu não consegui perdoar, mas dá-me um coração brando, cheio de sentimentos de amor pelo meu próximo, principalmente para aqueles aos quais eu magoei e aos quais me magoaram. Porque é uma forma da gente abrir o coração para que Jesus trabalhe em nós esses sentimentos, arrancando de nós os espinhos que nós nos permitimos ser colocados, que nós até alimentamos esses espinhos para nos fazermos de vítima. Se procedemos dessa forma, nós não somos espíritas. Nós não somos. Espírita não se vitimiza.
espírita luta contra ele mesmo, contra os seus defeitos, buscando se melhorar todos os dias. Adiante. Ouvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, o bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por este caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, dos quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expurgir de todos os sentimentos de rancor. Deus sabe o que demora no fundo dos nossos corações, dos corações de seus filhos. Feliz, essa frase ela é perfeita. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Deve ser um sono maravilhoso, né? Vamos agora para o item 15. Já o tempo correndo. E nós temos aqui Paulo de Tarso, em Lyon, 1861. E ele vem nos aconselhar. Perdoar aos inimigos é pedir perdão a si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que eram. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duro, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Vou dar uma pausa aqui e a gente vai comentar. O conselho de Paulo, ele vem dizendo assim, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si. Eu incitei o meu próximo e ele me respondeu com algo que me magoou. Uma atitude, ou mesmo um desprezo que eu não estou entendendo. E eu estou magoada. E eu tenho que fazer o quê? Eu digo, não, eu preciso parar e entender a situação. O que será que eu fiz para ele agir dessa forma? Quando a gente se coloca no lugar do outro, nós estamos exercendo a humildade, a bondade, a benevolência e sendo humanos, se colocando no lugar do outro. Se eu vou perdoar, se eu analisei, se eu pensei no que pode ter levado o meu irmão, o meu amigo a tal atitude, eu vou pensar, talvez eu tenha agido de uma forma errada para com ele. Então sou eu que devo buscá-lo e não ele a mim. Isso nos coloca também numa atitude de humildade. Eu não sei o que eu fiz. Eu não sei se eu fiz. Mas eu amo o meu amigo, eu amo o meu irmão, eu vou lá, eu quero ele de volta, eu vou pedir perdão. Ou mesmo se eu não errei, eu vou perdoar. É isso que ele diz neste momento em que perdoar as ofensas do outro é perdoar a si próprio. Eu não peço todas as noites no Pai Nosso, Senhor, perdoai meus pecados. Mas a nossa oração, ela tem uma condicional. Jesus, quando criou o Pai Nosso, ele sempre coloca assim, Deus no lugar de Deus e nós no nosso lugar. E nós precisamos estar no nosso lugar e olhar ao nosso redor que os demais estão no mesmo lugar. Então o que eu quero para mim, eu preciso dar àqueles que estão ao meu redor, que estamos no mesmo nível. Então, se eu perdoo o meu próximo, é óbvio que Deus vai me perdoar.
o meu próximo pode até não me perdoar, mas Deus vai me perdoar. E se meu irmão, meu amigo, um conhecido, ou seja quem for, não me perdoar e eu reconheci, fui buscá-lo, isso já não é um problema meu. Eu busquei consertar. Eu fui atrás. Eu estou tentando reverter o mal que eu fiz. Se o outro não quer, não é um problema meu, é um problema dele. Eu já fiz a minha parte, eu já fiz o que eu me comprometi com meu pai. Então, eu me dou por satisfeito. É óbvio, se é uma pessoa que eu amo muito, eu vou sentir a ausência daquela pessoa. Aquilo ali vai me fazer falta. Mas é me fazer falta, não é me fazer mal. Eu não posso me punir por algo que eu já reconheci, que eu superei. Então, eu não posso estar me colocando numa condição de estar sempre. Aí eu vou ser vítima de mim. Eu não sou vítima de ninguém. E eu preciso me perdoar. Que é o primeiro perdão que a gente deve dar é a nós mesmos. Vamos adiante, senão não vou terminar. Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se nesta luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vós não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores da inventiva que lhes lançaste. Admitamos que, em dadas circunstâncias, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizeste degenerasse em aquela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido. A gente está falando de Paulo e nós temos Paulo como aquele. Aliás, nós temos Saulo, nós estamos falando de Paulo, né? Paulo é uma pessoa, Saulo era outra pessoa. Mas Saulo, ele era um homem íntegro. Ele era um homem de valores e princípios intocáveis. Qual era a posição de Saulo? Era defender as leis mosaicas, era defender ali como é que eu chamo? Agora me esqueci o nome. Defendê-los ali entre juízes, aquela corte de todas as infâmias que pudessem surgir no meio do seu povo. E ele era extremamente radical. Até o dia que nós sabemos, ele sai e vai à estrada de Damasco e acontece um encontro magnífico diante de Jesus, onde ele se transforma. Ele se transforma no novo homem. E aquele homem de raízes profundas, no que é certo, no que é justo, continua, porém com uma nova visão, um homem maleável, um homem que não é radical, um homem que compreende a nova situação do planeta e da humanidade. Mas ele passa a ser julgado, ele passa a ser humilhado, ele passa a ser descartado. Mas Paulo tem uma transformação tão grande em si que ele aceita tudo pleno. Porque se fosse Saulo, ele não aceitaria. Iria morrer na pedrada. Mas Paulo, ele sabe que ele agiu de forma errada. E ele está numa nova posição, numa nova luta dele com ele diante dos demais. E ele precisa mostrar às pessoas que ele compreende cada um dos filhos de Deus, cada um de seus irmãos.
o pai dele lhe deu as costas. Ele sofreu muito com a rejeição do pai. Seus amigos, os fariseus, todo aquele povo que idolatrava Saulo, deu-lhe as costas e queriam matá-lo, dizendo que ele havia enlouquecido. Mas ele, em seu discernimento, em seu novo conceito de Jesus, em sua vida, ele entendeu quanto aqueles que ele procurava conviver e pedir perdão, que era Pedro, Tiago, que era João, todos aqueles apóstolos que ele perseguiu. A Ananias, que esteve com ele, trazendo sua visão de volta, arrancando-lhe aquelas escamas, um homem que temia Saulo só de falar o nome. E que Paulo se reconciliou. Quando Paulo vem dizer que nós devemos perdoar, ele sabe o peso que ele carregou em si das infâmias que ele mesmo plantou. Ele estava colhendo ali da semente, o fruto da semente que ele plantou. Ele plantou ódio, ele plantou desprezo, ele plantou a ira, o radicalismo dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Ele era um deles, só que ele estava de nova vida. E para você estar numa nova vida, você tem que entender o seu passado e compreender o seu futuro e buscar. E nessa busca tem erros no passado e tem erros que refletirão no futuro. E ele foi em busca disso. Ele chega na casa do caminho, quer entrar, mas ele é rejeitado. E ele sai ruas, entendendo por que ele era rejeitado. Pela forma como ele tratou aqueles da casa do caminho. A forma que ele deu ao fim da vida de Estevão. E ele apanhou, ele sofreu pedradas, ele foi surrado, ele foi preso. Mas toda essa vivência nova, ele viveu com amor. E relembrando o início desse evangelho de hoje, eu trago a vivência de Paulo para todos nós. Nós precisamos matar o homem velho, a mulher velha que habita em nós. Nós já temos a receita, o molde está em nós, mas precisamos deixar viver. E isso só pode acontecer quando a gente ama de verdade, quando a gente perdoa de verdade, quando a gente busca exercitar junto com Jesus, porque nós não conseguiremos jamais sozinhos. É buscando o Mestre, trazendo Ele para as nossas vidas, o nosso cotidiano, implorando que Ele nos ajude e nos auxilie a cada um de nós nos renovarmos dia a dia, viver o amor que Ele deixou e aplicar o perdão aonde quer que nós formos. Agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, em Teu nome, ó Pai. Em Teu nome, Mestre amado. Em Teu nome, ó Maria Santíssima. Maria, nossa mãe de nossas vidas. Onde agora iniciaremos a próxima semana a venerar a Senhora em estado de graça, onde mais uma vez, em mais um ano, trará para nós o nascimento do nosso divino Mestre, perfeito e amado para a nossa vivência. Não façamos somente desses dias a renovação, o renascimento do amor em cada um de nós.
mas aproveitemos a oportunidade do renascimento do amor no mundo, que ele renasça em nós, não só agora nos finais deste ano que se encerra, mas todos os dias do ano que está por vir, dos outros tantos que virão. Precisamos fazer o amor nascer em nós todos os dias que nos restam, todos os dias que nos restam de nossas vidas. Deixar Jesus viver nos nossos lábios, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, para formarmos um elo de luz, um elo de amor, um elo de caridade, um elo de misericórdia, um elo de força, onde romperemos juntos, unidos ao Cristo, todo ódio, toda a violência, toda a mentira, toda a desgraça que quer banhar o mundo, governado por esse homem, por esse ser divino chamado Jesus. Que sejamos um novo Paulo, que sejamos um novo ser agora, que possamos dar de nós, dessa semente que o Cristo colocou dentro de cada um, o fruto que já brota em nossas consciências, que saibamos explanar por nossos lábios: me perdoe, pois eu lhe perdoo. A qualquer um que estiver em nossas vidas. Eu desejo a cada um que está aqui presente, os encarnados e os desencarnados, o verdadeiro amor de Jesus em vossas vidas e na minha também. Eu desejo a todos vós a força de lutar para sermos melhores. Eu desejo as bênçãos e a paz do Cristo a todos vós. E assim, eu vou citar o lindo e amado verso do nosso querido Amaral Ornelas, que estava iluminado, inundado de amor a Maria, quando fez este poema, onde se diz assim, e vocês já sabem: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e retira. Ai de nós, minha mãe, se não fosse a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, ó mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, a nossa porta de esperança, é o anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores infinitas da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio nosso que padecemos das dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e nos redime. Ai de nós, minha mãe, nossa mãe, se não fosse a vossa missão sublime.
Que assim seja, meus irmãos. Que a paz e o amor de Maria nos envolva hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. É com você, Francisca. Graças a Deus. E assim, Mestre Jesus, ao nosso mentor da casa, pedimos a permissão para encerrar o nosso Evangelho, nessa serenidade, neste amor, que ele permaneça, frutifique no coração de cada um. E até amanhã, Senhor. Até amanhã, meus